Em primeiro lugar, retirando a máscara da forma correta, pelas laterais, sem tocar na máscara, já que é uma palestra de Covid. Aqui estamos protegidos, mantendo a distância de segurança, sim? Bom, meus agradecimentos iniciais vão, em primeiro lugar, à Cooperativa Unimed, pelo espaço, pela oportunidade que me deram de compartilhar esse conhecimento com todos vocês, em especial a Bianca e ao Wilton, que estão aqui comigo, me auxiliando, porque eu ainda não domino muito bem esses recursos de informática, ao Dr. Marcos, ao Dr. Mário Sérgio, e a todos eles que abriram esse espaço, mesmo não sendo eu cooperado, não sendo funcionário dessa empresa. Iniciativas assim são extremamente louváveis. Quero deixar bem claro que não há nenhum conflito de interesse, porque eu não represento nenhuma empresa, não sou patrocinado por ninguém, é totalmente voluntário, é uma iniciativa pessoal, voluntária, para ajudar aqueles que estão na linha de frente no enfrentamento direto ao Covid-19. Dedico esse período nosso de palestra, de divisão de conhecimento, em especial aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde, da área técnica, dos serviços gerais, que morreram durante a epidemia fazendo o seu trabalho. Também a família de todos eles, profissionais de saúde e pessoas comuns que tiveram que passar por um momento tão difícil, onde, além de tudo mais, toda a complexidade dessa patologia que a gente vai abordar agora, esses pacientes ficam isolados e não podem ter um abraço, um carinho, um toque nos seus últimos momentos nesse mundo. É para essas pessoas que eu faço de coração esse esforço de passar o melhor conhecimento que eu consegui adquirir até agora e desejo muito compartilhar o melhor que eu possa com vocês. Um abraço e beijo aos meus amigos, colegas de turma, que são irmãos para mim, aos colegas que trabalharam comigo ao longo desses 24 municípios entre Rio e São Paulo, aos colegas da UPA, aos colegas do SAMER e todos aqueles que convivem diariamente comigo ali na Labuta, no enfrentamento à pandemia. Como sou pediatra, felizmente, a chance de eu usar esse recurso é apenas 0,2% a 0,8%. Portanto, eu decidi me dar de presente de aniversário esse curso que eu creio que apareça aí, que eu fiz de Harvard, à distância, de graça, para aumentar meus conhecimentos a respeito de ventilação mecânica e poder ajudar aos colegas clínicos que não têm vivência diária em UTI, não estão acostumados com a utilização da ventilação mecânica e os seus pormenores, muitos sem especialidades ou das mais diferentes especialidades, que estão enfrentando aí na linha de frente, nos prontos-socorros, nas UPAs, esses pacientes desafiadores para nós. Bom, sem mais delongas, agradeço a todos, vamos adiante. Nosso assunto, então, é ventilação mecânica, as estratégias pulmonares protetivas da ventilação mecânica para a Covid-19. Esse curso foi elaborado para os médicos emergencistas, não é destinado aos intensivistas, às pessoas experientes que já têm prática nesse assunto. Todos aqueles, pode ser que mesmo assim alguma coisa se aprenda de novo, já que no Covid isso muda toda hora. Então, quero deixar bem claro que nós estamos no dia 30 de julho de 2020. Algumas coisas que eu vou dizer agora podem não ser verdade mais adiante, já que a todo momento aprendemos mais sobre essa patologia nova. Aqui é só para saberem um pouco de mim, especialista em medicina da criança e do adolescente pela UF, em alergia e imunologia pela Unirio, tenho TEP, sou especialista em medicina do exercício do esforço, que me ajudou a fazer teste de esforço, me ajudou a aprender a fazer espirometria, na alergia e imunologia também lutei na TI no Natal e Perto durante mais de 7 anos e fiz esse curso, que está dizendo aqui embaixo. Quero vir desse conhecimento para vocês iniciarem o melhor tratamento possível para aqueles pacientes
que estão em pronto-socorros ou UPAs e demoram horas para serem transferidos até uma UTI, por diversas questões. Achei interessante colocar um provérbio chinês, já que o SARS-CoV-2, o novo vírus, a mutação do SARS-CoV-1, começou na China. Se tem planos para um mês, plante arroz. Para uma década, plante uma árvore. Para uma vida inteira, eduque uma pessoa. É lógico que eu não vou educar nenhuma cabeça de ninguém adiante, mas pode ser que eu esteja jogando uma semente. Ele 109,90, 12 meses. E sem povo. Internet com fibra ótica até dentro de casa. Para você se conectar. E de umedecer, filtrar e aquecer o ar. Na entrada do nariz. Mas a voz continua. Na entrada do nariz, o epitélio é pseudoestratificado por conta do impacto do ar na sua entrada. Daí em diante, por todo o sistema respiratório, temos um epitélio colunar ciliar. Ainda falando do nariz, é por aí que introduzimos o SWAB para a coleta do PCR em tempo real, padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19, que deve ser realizado entre o 2º e 3º até o 7º dia. Depois desse período, a partir do 14º, melhor ainda se for depois do 16º, a sorologia para o Covid. Lembrando que o ideal é que a sorologia tem vários métodos de laboratórios e muda a interpretação, muda o grau de acurácia. O ideal é que estejam detectando a proteína S, spike, onde há a conexão do SARS-CoV-2 com nossa célula, onde o vírus invade e se utiliza de seus mecanismos para a sua replicação. Bom, depois do 14º e 16º dia, a sorologia. A questão do IgG e IgM não é uma interpretação tão cartesiana quanto em outras patologias. É bom vocês saberem qual é o exame que está sendo feito e qual a melhor interpretação para aquele exame. Isso é utilizado mais para os profissionais da área de saúde, para saber se podem ou não podem voltar ao trabalho. Ainda sobre esse assunto, o período de quarentena, 14 dias, sendo que se houver quadro trato do gato, um quadro gastrointestinal acompanhando o prognóstico para adultos, para crianças não muda nada. Pode ser pior e requer um período maior de afastamento, 21 dias. Também na mucosa nasal foi efetuado um estudo muito elegante por um pesquisador na Lombardia, onde ele verificou que a prevalência de asma naquela região era de 11%, contudo, dos pacientes internados com Covid, apenas 2,5%. Daí ele foi estudar por que essas pessoas com asma, que começou na infância, na adolescência, mediadas por IgE, atópica, aparentavam apresentar um fator protetor contra o Covid. Ele fez uma biópsia nasal, levou uma microscopia eletrônica, também um lavado traqueobrônquio, e confirmou que estes indivíduos, ao contrário do que se pensava, por terem menos receptor ACE2 do inglês ou ECA2 para o coronavírus, para o SARS-CoV-2, ele tem um certo fator protetor. É melhor, de certa forma, ter asma. Melhor ainda se você usa o corticoide inalatório no seu tratamento profilático, não que ele deva ser utilizado com essa intenção. Ainda do nariz, posição olfativa. Um erro que comumente a gente observa é colocar o coxim na região cervical antes de entubar o paciente. Não é o correto. O ideal é que o coxim esteja sob a região occipital, deixando o indivíduo em posição olfativa. Nessa posição, ocorre um alinhamento dos 3 eixos, faringe, laringe e oral, proporcionando melhores condições para uma intubação endotraqueal. Exceto para crianças menores de 1 ano, o coxim deve ficar subescapular. Ainda no nariz, pronga nasal, no máximo 6 litros por minuto de oxigênio, e catéter nasal de alto fluxo. São algumas estratégias para oxigenação, podem ser utilizadas na pré-oxigenação antes de uma sequência rápida de intubação. Lembrando que o catéter nasal de alto fluxo tem fluxo de entre 30 e 60 litros por minuto. Se eles não forem adequados para diminuir o esforço respiratório e melhorar a saturação a no mínimo acima de 90%, pensar e não demorar em tomar a decisão de promover a intubação endotraqueal, obter um acesso venoso profundo, mais adiantado. Ainda falando em pediatria, narina e dedo mínimo. Para crianças, a gente pode ajudar a escolher o calibre do tubo, além de uma fórmula que eu vou entregar mais adiante. Se o tubo encaixa no dedo mínimo, se o tubo passa na narina, ele consegue penetrar na traqueia. Também existe uma estratégia de intubação, que é a intubação nasotraqueal.
não é tão boa, tem as mesmas dificuldades da orotraqueal, é um pouco mais difícil de ser executada, mas no caso de falha de intubação também pode ser utilizada, utilizando-se o vasoconstritor nasal e lubrificando o tubo antes da sua introdução pelo nariz. É bom dar uma olhadinha nessa técnica. Então, se encaixa no dedo mínimo, se passa na narina, passa na traqueia. Isso em pediatria pode ajudar alguns que não lembrem na hora da fórmula para a escolha do tubo, orotraqueal ou endotraqueal. Bom, lembrar que quando for entubar um adulto, o calibre do tubo vai ter que ser menor. Isso é verdadeiro para criança, no adulto difere. Sendo o calibre do tubo menor, haverá uma maior resistência à passagem do ar, o que traz as suas modificações à mecânica respiratória. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Ainda em pediatria, nos menores de 6 meses, lactente menor de 6 meses, a respiração é predominantemente nasal. Então, é muito importante a desobstrução das narinas para que haja uma respiração mais eficaz. Ainda em pediatria, em criança de difícil venóclise, acesso venoso difícil, o dormonide pode ser feito intranasal. Chegamos à boca. Na boca, observar a permeabilidade quando é trauma com estabilização cervical. Aqui não estamos falando de paciente de trauma. Então, observar a permeabilidade. Se houver presença de cianose, imediatamente oferecer oxigênio. Se houver secreção, aspirar a secreção em sistema fechado. Mais adiante, eu vou mostrar uma foto de um sistema de aspiração fechado, suction inline. Também pode ser utilizada a atropina no preparo antes da sequência rápida de intubação, porque a atropina, além de evitar a hipotensão por manobra por estímulo vagal, ela diminui as secreções nas vias aéreas. Outra droga que se usa antes da indução no preparo da sequência rápida de intubação é a lidocaína, sendo ela mais indicada no paciente com broncoespasmo e com hipertensão intracraniana. Ainda na boca, máscara não inalante com reservatório na pré-oxigenação. A pré-oxigenação é feita entre 3 e 5 minutos, de preferência no mínimo 5 minutos, mantendo que a saturação permaneça alta ainda por 8 minutos, facilitando para na hora de intubar, aquele tempo que você está ali tentando, o paciente esteja ainda com uma oxigenação razoavelmente boa. A gente insufla a bolsa, o reservatório, com 10 a 15 minutos por oxigênio primeiro, para testá-la e depois conectá-la, que ela esteja o mais aderida possível à face, dificultando, prevenindo a aerosolização. Outra estratégia, hoje em dia tem que tomar uma série de cuidados, é a ventilação com bolsa, válvula e máscara. Hoje em dia, para realizar essa ventilação, 2 pessoas é o ideal, sendo que uma vai com as 2 mãos vedar a máscara sobre a face. E ela deve estar conectada a um filtro EPA. Caso o paciente utilize prótese dentária, deixe a prótese dentária para facilitar a ventilação por esse método. A gente sabe que pacientes com mais de 65 anos de idade têm uma dificuldade maior para um acoplamento adequado da máscara à face. No caso ainda do paciente inconsciente, eu já induzi, já fiz a paralisação da musculatura respiratória, passar a cânula orofaríngea ou cânula de Guedel. Lembrando que da comissura labial ao ângulo da mandíbula, o gnátio, ali eu vejo se o tamanho da cânula está adequada para aquele paciente. A cânula de Guedel tem diferença na sua utilização em adulto e criança. Quando eu utilizo em adulto, a ponta da cânula vai em direção ao palato sempre. Primeiro, eu pinço polegar no queixo e o meu indicador segurando a língua, eu pinço a língua para que ela não caia, não seja empurrada pela Guedel, introduzo a Guedel para cima e giro 180 graus no adulto. Já na criança, eu introduzo ela direto nessa posição, tracionando a língua para trás, evitando a queda posterior da língua e a obstrução das vias aéreas. A cânula de Guedel tem um buraquinho no meio, por onde pode ser feita a aspiração também. Bom, cânula de Guedel, orofaríngea, pensamento da língua, paciente inconsciente sem reflexo nauseoso, que pode e deve utilizar a cânula de Guedel. No caso da intubação orotraqueal, nesse caso, eu retiro as próteses dentárias. Pode ter prótese inferior e superior, devem ser retiradas antes de proceder à intubação endotraqueal. Importante, depois de intubado o paciente, marcar a altura a nível dos lábios aonde ficou o tubo. Em adulto, geralmente, fica no número 22.
lógico que varia de indivíduo para indivíduo. A importância de marcar onde eu deixei o tubo, além de para mim mesmo e para a equipe, para o próximo, caso eu vá passar o plantão, se o tubo enterrar, afundar demais ou extubar, eu tenho como descobrir isso precocemente, antes que cause sofrimento ao paciente e maiores preocupações para a equipe como um todo. Classificação de Malampate. Ao olhar para o paciente, olhar para a boca, se ele está consciente, peço que ele abra a boca. Aí na classificação de Malampate nós temos lá 1, 2, 3 e 4. 1, eu enxergo a boca toda, a úvula, parede posterior da faringe. 2, 3 e 4 são as intubações mais difíceis. Na classificação de Malampate, número 4, eu não enxergo nada, só enxergo a língua. Então, se eu sei que tem uma classificação de Malampate ruim, 3 ou 4, ou se eu noto ali uma retrognatia, pescoço curto, obesidade, eu já devo deixar preparado um material para uma intubação difícil à mão. Eu tenho que antever os problemas, eu tenho que pensar nisso antes que aconteça e eu venha a ser surpreendido. Se o paciente está inconsciente, não vai dar para fazer a classificação de Malampate, mas só olhando para ele, vendo essas características, eu já posso ter uma ideia de que será uma intubação mais ou menos difícil. Ainda na boca, num paciente de difícil venóclise, eu tenho a opção de fazer a succinilcolina intralingual. Obrigado. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas fotos que estão aqui. No paciente com difícil venóclise, eu tenho a opção de fazer a succinilcolina. Os bloqueadores neuromusculares mais utilizados na sequência rápida, principalmente no nosso meio, são a succinilcolina e o rocurônio. Diferença entre eles. Succinilcolina tem efeito, o efeito vai embora em apenas 10 minutos. Então, não necessariamente um antídoto à mão. Já o rocurônio, o efeito demora 40 a 60 minutos para passar. Então, o ideal é que eu tenha à mão Sugamadex, que é o seu antídoto. Contudo, é difícil encontrar no nosso meio por ser bastante caro. Não é todo o serviço que possui. Seria o ideal. Mas, se as coisas derem erradas, eu devo estar pronto com material para uma intubação difícil. Ainda não passei, eu passei? Me perdoem que eu esbarrei meu dedo e passei os slides. Não era a ideia, tá? Desculpe. Voltando aqui. Ainda no paciente com venóclise difícil, com acesso venoso difícil, uma outra opção que eu tenho, ketamina, indutor, ketamina intramuscular. Lembrando que a dose da ketamina venosa é 1 a 2 miligramas por quilo e IM 5 miligramas por quilo. Fazendo a ketamina IM, ela vai demorar 4 ou 5 minutos para fazer efeito. Outra peculiaridade. A ketamina tem mais algumas fórmulas mnemônicas interessantes. Por exemplo, paciente com broncoespasmo, DPOC, tem uma fórmula mnemônica DPOC, D-propofol ou ketamina. Então, ketamina também é adequado para o paciente com broncoespasmo. A lidocaína, não, falei isso, já falei. Outra peculiaridade, nos tempos de hoje, o tubo já entra ou fechado por um êmbolo de seringa ou campleado. Um problema que pode acontecer. O paciente tem que estar com a musculatura paralisada, porque caso ele faça uma inspiração, uma pressão negativa, com o tubo fechado, isso pode levar a um edema agudo de pulmão por transudato. E se você fizer uma tomografia desse paciente, vai dar vidro fosco igualzinho ao COVID. Olha o problema. Outra fórmula mnemônica, pupils small, no recall. Boa sedação, dependendo da droga, o paciente não vai se lembrar de nada. No bloqueio neuromuscular, quando o bloqueio neuromuscular é adequado, o paciente é capaz de mexer 2 dedos. Se não mexer nada, está um pouco exagerado. Drogas que podem ser feitas no tubo. Lógico que isso numa situação especial. O ideal é fazer venoso com flush de soro fisiológico logo após. Mas, se você está numa situação difícil, o paciente chegou desacordado, parou, drogas que eu posso fazer no tubo, nome de mulher, Liane. L, lidocaína. Lidocaína antiarrítmico, lidocaína como droga de preparação na hipertensão intracraniana e no broncoespasmo, isoproterenol. É o antídoto da intoxicação por beta-bloqueador. Atropina, além de reverter a bradicardia, além de ser usada também na intoxicação por organo fosforado,
A atropina ajuda a reduzir a quantidade excessiva de secreção e a queda da pressão que pode ocorrer pela manobra vagal, do próprio procedimento de intubação. Naloxone é um antídoto para opioides, por exemplo, fentamina, que utilizamos muito pós-intubação ou ainda na sequência rápida. Os opioides, morfina, fentanil, que é 100 vezes mais potente que a morfina, e epinefrina, a adrenalina. Só a primeira dose no tubo, quando é feito no tubo, sem diluição. Isso aí eu estou falando para os pediatras, porque normalmente nós na pediatria usamos a primeira dose da adrenalina, 1 para 10 mil. Para transformar a adrenalina milesimal, que tem 1 ml na ampola de 1000, em 1 para 10 mil, é só diluir com 9 ml de água destilada, pronto, tem uma adrenalina 1 para 10 mil. Dose, 0,1 ml por quilo por dose. Facinho. Seguindo nossa sequência. Carina, peraí. Sim. Nasofaringe, orofaringe vão parar na faringe. Faringe é comum ao sistema do trato gastrointestinal e respiratório. Chegamos aí à epiglote, a membrana que protege a entrada para as vias aéreas. Sobre a epiglote, o que eu tenho a falar de importante é que quando você for entubar, você tem duas opções de lâmina, blade, lâmina. A lâmina curva, de Macintosh, e a lâmina reta, de Miller. Qual vou escolher? A que você sentir melhor. Em pediatria, normalmente, nós usamos a lâmina reta. Para adultos, a lâmina com a qual você sentir melhor. Lembrando que a técnica é diferente. Se você utilizar uma lâmina curva, Macintosh, a ponta dela vai na valécula e a epiglote se abre para você. Se você utilizar a lâmina de Miller, a lâmina reta, a lâmina passa por cima da epiglote e rebaixa a mesma. Com medo, sabe o quê? De apertar isso aí? Cordas vocais. Primeira forma de eu confirmar que eu intubei o paciente realmente. Eu vi o tubo passando pelas cordas vocais. Depois que o tonete desinflado, o cup desinflado passou pelas cordas vocais, eu deixo que ele penetre em uns 3 a 4 centímetros e paro. Manobra de Selick. Selick foi o mesmo que idealizou a sequência rápida de intubação. A Selick Maneuver, manobra de Selick, para que ela serve e como ela é feita? Com o dedo indicador e o dedo médio, eu pressiono a cartilagem cricoide, como de Adão no homem, em direção à região cefálica. Ela serve para quê? Para evitar broncoaspiração e para melhorar a visualização do intubador. Contudo, se durante a manobra de Selick houver o vômito, coloca o paciente em Trendelenburg, põe a cabeça de lado, ajuda a aspirar, porque com a pressão muito elevada no esôfago, ele pode romper se eu estiver pressionando com a manobra de Selick. Nesse caso, eu retiro o dedo. Não acontecendo isso, mantenha a manobra de Selick até que o tubo seja inserido. Outra forma de saber que você intubou corretamente. Quem tá fazendo a manobra vai sentir o tubo passando debaixo dos seus dedos. Depois de intubado, vi se a posição está correta, insufla o cuff. Essa é a primeira fixação do tubo, a fixação externa. E depois temos a fixação externa do tubo. Bom, em pediatria, antigamente, abaixo de 7 anos, usavam os tubos sem cuff por conta do estreitamento fisiológico nas crianças nessa região. Agora, em época de Covid, todos os tubos devem ser utilizados com cuff. O cuff deve ser testado sempre antes para ver se não está estourado. E na hora de enchê-lo, quem tiver o recurso de um cufômetro menor que 20 milímetros de mercúrio, 10 centímetros de água, para enchê-lo, e o cuff vai dizendo no tubo, vai dizendo quantos ml você deve insuflar para que ele fique bem conectado. Na hora de estubar, que não é mais o nosso caso, é mais para UTI, auscultar o pescoço primeiro, para ver se o ar está passando quando você desinsufla o cuff. Se não estiver passando, sinal você tem um edema ali. Não contraindica a estubação, mas você deve fazer um corticoide antes de estubar, se preparar para possíveis crises de laringite posteriores. No caso de intubação difícil, materiais disponíveis devem estar próximos, como o bugie. Numa próxima oportunidade eu posso mostrar e ensinar como se usa. Dispositivos supraglóticos, como, por exemplo, máscara laríngea. Máscara laríngea termomodável, para a temperatura do corpo, ela se adapta melhor ainda. Combi-tubo, para intubação às cegas. Máscara laríngea com dispositivo fast track, também para intubação às cegas, eu posso passar o tubo por dentro dele. E, em último caso, se nada der certo,
está com pouca sorte. Cricotireoidostomia de urgência. Bom, se não tiver um material adequado para passar uma traqueostomia, que seria o ideal, um abocate, um intracate 14. Lembrando das lesões possíveis no nervo laringeu recorrente, laringeu superior e da artéria tireoideia média. Isso aí seria uma medida heróica. Cuidado também para não lesar a parede posterior da traqueia. Se tiver um cirurgião perto, um camarada para te dar uma ajuda, sugiro que chame o mais experiente. Bom, Karina ainda radiografou depois da intubação, raio-x no leito, não deslocar muito por conta da equipe, segurança da equipe. O tubo orotraqueal, a ponta dele deve estar mais ou menos entre 3 e 7 centímetros acima da Karina. A Karina fica mais ou menos abaixo da Karina, 1 a 2 corpos vertebrais, é a região ali do átrio direito. Em UTI, quando a gente colhe uma gasometria venosa próxima à entrada do átrio direito, a saturação venosa parcial de oxigênio ela é mais ou menos igual ao débito cardíaco. Isso serve para diagnosticar um choque hipocinético ou hipercinético, mas não é o objetivo do nosso estudo hoje. Bronquiofonte esquerdo e direito, lembrando que o direito é mais largo e mais verticalizado, então, quando eu aspiro, engulo um corpo estranho ou o tubo fica seletivo, é para esse lado que ele vai. No caso de aspiração, nós pediatras, é muito comum o leite. Primeiro faz uma pneumonia química, em segundo lugar, uma pneumonia bacteriana secundária. Descendo, bronquiofonte, bronquilo terminal. Até aí termina o que a gente chama de espaço morto fisiológico. A troca gasosa só ocorre no alvéolo. Tudo que está acima é espaço morto. O indivíduo adulto de sexo masculino, de tamanho médio, inspira aproximadamente 500 ml de ar. Destes, apenas 350 ml chegarão ao alvéolo para a troca gasosa. 150 ml ficarão no percurso, chamado espaço morto fisiológico. Em neonatologia, quando o tubo é muito grande para fora da boca de um recém-nascido, nós costumamos cortar o tubo para diminuir esse espaço morto. No alvéolo ainda fica um pouquinho de ar residual. E agora vamos adiante aqui. Eu falei então do epitério coronário, pneumócito 1 e 2. Pneumócito 2, só para lembrar, produzida surfactante, substância semelhante a um sabão, responsável por diminuir a tensão superficial das moléculas de água e facilitar a difusão dos gases através do líquido que é encontrado no pulmão. O pneumócito 2 fica comprometido na fase fenotípica H da COVID. A gente tem a fase fenotípica L, low, e H, high. Nessa fase, há uma diminuição da produção de surfactante. Mais um fator complicante. Bom, agora vamos seguir os nossos slides. Opa! Primeiro aqui. Mais à esquerda, vemos uma máscara não reinalante com reservatório para pré-oxigenação. Então, aqui as alças para segurar bem no rosto do paciente, para que haja o mínimo de aerosolização possível. Ela se enche com 10 a 15 ml, 10 a 15 litros de ar. É o fluxo que a gente utiliza, testa ela primeiro para ver se não está rasgada, utilizada na pré-oxigenação por 3 a 5 minutos. A saturação permanece alta por mais ou menos 8 minutos. Acima temos a cânula de Guedel, que eu já citei, técnica diferente para adulto e criança. Abaixo, um filtro EPA, mais abaixo, uma cânula de traqueostomia, para o último procedimento que eu falei. Aqui, para quem nunca viu, muito prazer, circuito de aspiração fechada, inline suction. Do outro lado, novamente, Guedel, filtro, acho que eu repeti. Essa aqui é uma foto repetida. Vamos adiante. Esse é o famoso bugie. O bugie, a extremidade dele tem esse ângulo em 30 e 45 graus. Lembra um fio guia, mas é mais comprido, é mais flexível, não traumatiza. Eu entubo laringoscopando com fio bugie, essa ponta vai para cima. Quando ela passa as cordas vocais, eu vou sentir esbarrando nos anéis traqueais. Uma resistência intermitente, um clique, até ela chegar a uma resistência que é a Karina. Chegou na Karina, eu recuo 3, 4 centímetros por aí e, através dele, eu passo o tubo endotraqueal propriamente dito. Muito utilizado por anestesistas, não tem mistério, não sei o preço, realmente eu não sei o preço, mas não deve ser muito caro, é algo bom para se ter um serviço de emergência. Ajuda muitíssimo. Caso eu sinta uma resistência nas cartilagens aritenoides, eu giro essa ponta do tubo em 90 graus, no sentido anti-horário, e consigo passar o bugie. Não é comum isso acontecer, não.
Alvéolo e capilares. Bom, falamos do espaço morto, agora começa a hematose, a troca gasosa propriamente dita. Aqui são algumas curiosidades. A permeabilidade, a difusão simples dos gases pelas membranas, primeira lei de Fincke, são 4. A gente se baseia nessa aqui, onde um gás entra, o oxigênio entra no alvéolo com uma pressão maior e tem uma pressão menor no sangue venoso do capilar pulmonar. Então, ele passa do local de maior pressão para o local de menor pressão. Do alvéolo, ele vai para o capilar e oxigena o sangue. Chegou o sangue venoso, sai o sangue oxigenado. No caso do CO2, é o contrário. Ele tem uma pressão maior no capilar venoso e passa para o alvéolo, onde a pressão é menor. Inspira oxigênio, expira gás carbônico. Isso a gente aprendeu em biologia na escola. A lei de Graham se refere à solubilidade, à pressão, ao peso molecular do gás. A gente sabe que o CO2 é 20 vezes mais difusível através de água do que o oxigênio. Então, se houver um edema pulmonar leve, o CO2 ainda consegue passar e o oxigênio já não consegue passar mais. Lei de Boyle e por aí vai. É só para a gente saber que a espessura entre a membrana capilar e o alvéolo é de 3 milímetros, a área total é de 70 metros quadrados e o volume de sangue, lógico, aqui está rodando, entre 60 e 40 ml. O ar atmosférico é composto de nitrogênio, CO2, oxigênio e vapor d'água. O oxigênio, 20,84%, a gente arredonda para 21%. Então, quando o indivíduo está respirando ar ambiente, é essa concentração aqui de oxigênio que eu estou dando para ele. Diferindo dos métodos ventilatórios, eu vou oferecer mais ou menos oxigênio. Por exemplo, um ambu conectado a nada, 21%. Um ambu conectado sem traqueia ou saco reservatório, entre 40% e 60%. Um ambu com saco reservatório, eu ofereço quase 100%. Cânula nasal de alto fluxo, quase 100%. Máscara não renalante com reservatório, quase 100%. Pronga nasal, catéter nasal, varia entre 40% e 60% aproximadamente. No paciente com insuficiência respiratória, não adianta eu administrar oxigênio se não tem lá o peão para transportar o tijolo. A hemoglobina, a proteína que se encontra na hemácia, é ela que é responsável por carregar o oxigênio para as células, tecidos, os órgãos nobres. Então, se eu tenho uma anemia no paciente com insuficiência respiratória, eu tenho que proceder à transfusão de papa de hemácias, que é um concentrado de hemácias. De preferência, um sangue, um pouco tempo de armazenamento, menos de 5 dias de armazenamento. É no sistema nervoso central que fica o centro respiratório, no bulbo e na medula. Os impulsos nervosos são detectados por quimiorreceptores na carótida e na aorta, de acordo com a mudança de oxigênio. Se há uma baixa de oxigênio, o meu cérebro manda, o centro respiratório manda que os músculos intercostais e diafragma trabalhem mais. Bom, o pulmão, ao contrário do organismo, responde diferente. No resto do organismo, numa situação de hipóxia, quer dizer, menos de 80 mililitros de mercúrio, ele responde com vasodilatação. No pulmão, numa circunstância, numa situação de hipóxia, ele responde com vasoconstrição, diferente do resto do corpo. Para quê? Para fazer uma redistribuição do sangue para aquela área que não está bem oxigenada e manter uma relação ventilação-perfusão adequadas. Isso acontece com a gente fisiologicamente quando a gente dorme, muda de posição. Quando está de bruços, de barriga para cima, decúbito ventral, decúbito ventral. Até aqui eu falei da respiração externa. A respiração interna é aquela que acontece a nível celular, em específico na mitocôndria. Lembra do ciclo de Krebs? Chega o oxigênio e a glicose é quebrada em duas moléculas de piruvato, e ao final do ciclo sai água, CO2 e ATP, energia. Quando nós estamos em situação de anaeróbia, metabolismo anaeróbio, por exemplo, quando o neném, que é mais suscetível a cansar, está respirando durante muito tempo, de uma forma, um trabalho muito grande respiratório, essa musculatura, como outras musculaturas quando a gente faz exercício, se cansa e começa a ter aqui uma produção de ácido lático, liberação de hidrogênio. Bom, falamos do espaço morto fisiológico, agora vamos falar do espaço morto patológico. São alguns conceitos que é interessante introduzir antes de prosseguir no assunto para refrescar a nossa memória. Lembra relação ventilação-perfusão? Então, ventilação tem a ver com o alvéolo e perfusão tem a ver com a vasculatura, com os capilares pulmonares.
Quando eu tenho a vasculatura, está boa, mas o alvéolo está com problema, contrário. A vasculatura está com problema, e o alvéolo está bom, está preservado, eu tenho espaço morto físico patológico. Por exemplo, microtrombo no capilar, ou um autopipe causado pela ventilação mecânica, ou um DPOC, ou um asma, onde o alvéolo está hiperdistendido, uma parada cardiorrespiratória, um choque hipovolêmico, o sangue não chega adequadamente aqui para que ocorra a troca gasosa. Shunt pulmonar, principal causa de hipoxemia refratária ao tratamento, causa principal de morbidade e mortalidade no COVID. Shunt respiratório, o capilar, a vasculatura, está legal, tudo bem. O problema é no alvéolo. O alvéolo está preenchido por restos de inflamação celular, neutrófilos, água, eventualmente sangue. E aí o meu capilar está tudo bem e o alvéolo não consegue fazer a troca. É no alvéolo que está o problema. A gente tem diferentes graus de shunt na COVID. Esse é o principal fator de hipoxemia. E muitas vezes na hipoxemia no COVID ela não bate com as imagens radiológicas. Às vezes eu tenho um paciente com uma pneumonia leve, 25%, 30% de comprometimento do pulmão, saturando na casa dos 70%. Isso ocorre no COVID. Outra coisa que mudou no COVID era falar que o paciente deve procurar o hospital apenas quando tiver com esforço respiratório, dificuldade para respirar. Grande erro, porque a hipóxia precede a dispneia. Muitas vezes o paciente ainda não está dispneico e já está saturando abaixo de 94%, 90%. É a hora certa dele ser internado e começar a suplementação de oxigênio antes que o quadro fique mais grave. Com 50% aproximadamente de dispneico e tudo é mais difícil. Lembrando que a ventilação não cura COVID. A ventilação dá suporte para que você sobreviva, resista à fase da cascata de citocina, a resposta inflamatória multissistêmica, que gera problemas em todos os órgãos, como o nome próprio diz, até que o seu sistema imunológico resolva a parada. O que a gente tem de suporte hoje, baseado em literatura, não vou falar em assuntos polêmicos, é a enoxaparina, naqueles com dedímero maior que 2.000. Se o dedímero é maior que 1.000, já é um sinal de prognóstico ruim. O dedímetro maior que 2.000 e as outras indicações clássicas deve ser iniciado imediatamente. O tempo que vai prosseguir depende de protocolos. E a dexametasona, estudo Recovery de Oxford, também preconizada para os pacientes com COVID em uso de oxigênio terapia. Não é nas fases iniciais, na fase 1 ou 2A, que o paciente não precisa de oxigênio. O estudo foi feito para quem está usando oxigênio. 6 miligramas por dose, bastante. Primeiro, eu tenho que saber se eu estou diante de uma acidose ou alcalose. Sempre que eu tenho um problema num sistema, o outro vai vir ao socorro dele. O sistema respiratório é mais rápido, ele age mais rápido. Em 12, 24, no máximo 36 horas, ele já fez tudo que podia fazer. A defesa dele está baseada na concentração do CO2. Quando eu falar em CO2, eu vou pensar em acidez. Quanto mais CO2 retido, mais ácido fica. Quanto menos CO2 expulso, lavado, menos ácido. Isso aqui é um sistema aberto, porque existe sistema respiratório fechado. Quando eu tenho, por exemplo, uma área de microtombo, lá no vaso, numa crise falcêmica, por exemplo, de dor. É através da ventilação alveolar, aqui a gente está vendo a ventilação minuto, que a relação entre a ventilação corrente e a frequência respiratória, ela é diretamente proporcional ao pH. Se eu quero baixar o pH, deixar mais ácido, eu baixo o volume minuto. Se eu quero aumentar o pH, eu aumento o volume minuto. Eu vou falar disso com mais propriedade e mais calma quando eu chegar na ventilação propriamente dita. O sistema renal é mais lento, demora de 2 até 5 dias para atingir uma resposta máxima, contudo, sua resposta é mais robusta. É aqui que fica o sistema tampão, o principal sistema de controle do distúrbio ácido básico no organismo. O sistema tampão é aquele capaz de reter ou excretar íons hidrogênio, cátions, prótons, íons positivos, hidrogênio. O que acontece basicamente é isso aqui: CO2 mais água, ou bicarbonato mais hidrogênio, você vê que tanto um quanto o outro, para lá ou para cá, eu gero ácido carbono através de sua catalisação pela anidrase carbônica. Quando eu falo em acidose metabólica, etc.,
o culpado é esse cara aqui. Também entra um pouquinho lá do ácido lático que eu citei na respiração celular. Mas o grande culpado é esse aqui. Ou eu escrevo mais e transforma em ácido. É mais ou menos por aqui que ocorrem as alterações compensatórias do organismo. O distúrbio primário de um sistema, seja respiratório ou renal, leva a resposta que é seu socorro. No respiratório, a forma de mexer com isso, de controlar, é retendo CO3 ou liberando hidrogênio. A equação de Henderson-Hasselbalch, só uma menção ao cientista que chegou nesse cálculo, que nos diz que o pH normal é 7,40. Não vou nem entrar nisso aqui, porque eu sei que todo mundo aqui é médico, ninguém é matemático nem físico. É bem interessante, mas é longo. Qual o distúrbio ácido-básico primário? Acidose, alcalose, qual a causa? Se for uma acidose metabólica, ela é a mais complexa. Diante de uma acidose metabólica, eu tenho que calcular também o ânion gap, que é a relação dos prótons, dos ânions positivos, com os ânions, os negativos. No caso, cloro, que é Cl-, e bicarbonato, HCO3-. Quando eu estiver diante de uma acidose metabólica, isso é mais para UTI, tá? Eu me lembro do mnemônico Kussmaul, onde K, ketoácido, ketoacidose, cetoacidose diabética. U, uremia. S, salicilatos, intoxicação por salicilatos. M, metanol, intoxicação. AL, ácido lático. E E, etileno glicol. Bom, ácido exógeno, como citado. Retenção de ácido endógeno e perda de base são os desencadeadores de uma acidose metabólica. Diarreia, fístula biliar, fístula pancreática. Já na alcalose metabólica, o que eu tenho mesmo é perda de ácido. Vômitos, sonda nasogástrica, diuréticos são alguns dos principais causadores. Chegamos agora ao ponto do nosso treinamento. Não tem como eu mexer na ventilação mecânica se eu não entender a gasometria arterial. Vamos lá. Diante de uma gasometria arterial, a primeira coisa que eu olho é o pH. Estou diante de um pH ácido ou alcalino. Valores. O normal é 7,40, mas a faixa da normalidade é 7,35 a 7,45. Menor que 7,35 é ácido. Maior que 7,45 é alcalino, é básico. PaCO2, pressão arterial ou pressão parcial de dióxido de carbono. Dióxido de carbono, gás carbônico. Pensar em pulmão. Respiratório, pensar em ácido. Olha que legal, o 7,35 e o 7,45 me ajudam a memorizar que o valor normal do CO2 é 35 a 45 milímetros de mercúrio. Bicarbonato, bicarbonato base, bicarbonato álcali, bicarbonato sistema tampão, rim, nada a ver com pulmão, nada a ver com respiratório, tem a ver com metabolismo, metabólico. Valor normal, 22 a 26 milimol por litro. PaO2, pressão arterial de oxigênio. Hipoxemia é o oxigênio baixo no sangue. Hipóxia é o oxigênio baixo na célula. Eu me pergunto, estou ou não diante de uma hipoxemia? Se o valor for menor que 80 milímetros de mercúrio, hipoxemia. Se o valor for maior que 100 milímetros de mercúrio, hiperoxemia. Também é lesivo para o organismo. Sistema oxidativo, ruim para o corpo inteiro. Aumenta a reação inflamatória sistêmica. pH e CO2, esses conceitos que eu vou falar agora, são importantíssimos para daqui para frente a gente saber analisar, interpretar uma gasometria arterial. pH e CO2 possuem entre si uma relação inversa. CO2 anormal, pensar em distúrbio respiratório. Se o pH está baixo, acidose, lembra que CO2 é ácido? Se o pH está baixo, acidose, o CO2 estará alto. Se o pH está alto, alcalose, o CO2 que é baixo, que é ácido, vai estar baixo. Já a relação que o pH estabelece com o bicarbonato é direta. Quando eu falar em bicarbonato, eu vou pensar em sistema tampão, renal, vou pensar em quadro metabólico. pH baixo, pouco álcali, pouca base, acidose. pH alto, muito álcali,
muita base, alcalose. Vamos adiante. Exemplos práticos. Infelizmente, aqui já está com a resposta, mas vamos lá. pH 7,25, está baixo, menor que 35. Acidose, primeira coisa que eu tenho que analisar. Relação do pH com o CO2, inversa. pH está baixo, CO2 35 a 45, está 50, está alto. E o bicarbonato aqui está normal, nem se alterou. Eu estou diante de uma acidose respiratória, porque quem fechou aqui na relação, quem está anormal é o gás carbônico. Próximo exemplo, pH 7,56, está alto. CO2 está baixo, bateu a relação, está 28, 35 a 45. CO2, gás respiratório, pulmão. Bicarbonato 22 a 26 está normal. Então, estou diante de uma alcalose, CO2 anormal, respiratória. Terceiro exemplo, pH baixo, acidose. Primeira coisa que eu analiso. CO2, 35 a 45, está normal, não se alterou. Em relação bicarbonato e pH é direta. Se o pH está baixo, o bicarbonato tem que estar baixo. E está baixo mesmo. Esse valor aqui está errado. Aqui seria 21, tá? Foi só um erro de digitação. Aqui seria um bicarbonato 20 ou 21, se não me engano. Então, me perdoem pelo erro de digitação. Então, pH e bicarbonato baixo, acidose metabólica. Próxima pergunta. Eu estou diante de um distúrbio compensado ou descompensado? Fácil, fácil, fácil. Se pH está normal, eu estou diante de um distúrbio compensado. Agora, para chamar do distúrbio de parcialmente compensado, só é possível se eu tiver interagido. Se eu pego uma gaso, ela está toda alterada, não posso falar que ela está parcialmente compensada, porque eu não fiz nada. Agora, se eu começo a mexer nos parâmetros ventilatórios, ou faço o tratamento da doença, ketoacidose diabética, faço insulina, faço hidratação, insulina venosa, e aí eu colho a gaso novamente, depois de 30 minutos. O pH está melhorando, mas ainda não está normal, então é um distúrbio parcialmente compensado. Exemplos. pH 7,50, está alto, calose. CO2 não bateu, pH alto, CO2 baixo. Bicarbonato 41, bateu, pH alto, bicarbonato alto. Então, eu estou diante de uma alcalose metabólica. Esse CO2 alto aqui, nada mais é do que o cara que está tentando me ajudar. O CO2 é ácido, lembra? O CO2 está subindo para acidificar o meio, para reduzir, abaixar o pH. Então, o CO2 não é o culpado. Ele é justamente o mecanismo respiratório compensatório. Só que esse distúrbio ainda não está compensado, porque eu não consegui deixar o pH dentro dos parâmetros da normalidade. Próximo exemplo, pH 7,35. E agora? O pH está normal. Está normal, mas ele está no nível inferior da normalidade. 7,35, está na raspinha do tacho. Quando for assim, a gente vai combinar que vai dizer que o pH, entre aspas, está baixo. Entre aspas, está em acidose. Já já eu vou te falar melhor desse conceito. Então, pH baixo, CO2 alto. Bateu, inversamente proporcional. pH baixo, CO3 alto. Não, era para estar baixo também se fosse ele o culpado. Então, aqui, eu estou diante de uma acidose, entre aspas, respiratória, que foi compensada pelo sistema tampão renal. O bicarbonato conseguiu compensar, totalmente compensada, porque deixou o pH dentro dos parâmetros da normalidade, 7,35 a 7,45. Bom, que conceito que eu usei? Já vou chegar nele. Primeiro, eu pergunto ao meu paciente, se você história, o paciente ou o acompanhante, ou chegou lúcido, fica mais fácil, né? Olhando a amnésia, a história patológica pregressa, e vou ver lá. É um paciente com DPOC que descompensou, é um paciente com síndrome do distúrbio respiratório grave, Acute Respiratory Distress Syndrome, aqui é COPD, DPOC. É um asmático que está descompensado, eu já sei que é um problema respiratório, facilita muito, né? Agora, se é um paciente com sonda nasogástrica, biliar, é um paciente com diarreia, com vômito, é um paciente diabético, ou chegou lá com poliúria, polidipsia, alteração de consciência, hálito de maçã, respiração de Kussmaul,
vou fazer um HGT, diabético, então já sei que o problema é metabólico, fica bem mais fácil. Mas e se eu não souber isso aqui? Eu também chego lá, utilizando esse conceito que eu vou introduzir agora, que eu utilizei no exemplo anterior. pH normal é 7,35 a 7,45. Se tiver 7,35, 36, 37, 38, 39, eu vou dizer que está mais para o lado ácido. Lembra o valor normal mesmo, lá na equação do Henderson, é 7,40. Agora, se o pH tiver 7,41, 42, 43, 44, 45, eu vou dizer que ele está mais para o lado alcalino. Então, exemplo, pH 7,44, entre aspas, está alto, quase no valor limite. CO2, 48, não bateu. Se o pH está alto, era para o CO2 estar baixo. CO3 está alto também. E agora? Está alto, bateu. pH alto, bicarbonato alto. Então, eu estou diante de uma alcalose metabólica que o sistema respiratório, o CO2, aumentou para ficar mais ácido no meio, conseguiu compensar. Está totalmente compensada porque o pH voltou para o parâmetro da normalidade. Então, uma alcalose metabólica totalmente compensada, ajudada pelo sistema respiratório, ajudada pelo CO2. Aqui eu faço um pequeno adendo para lembrar umas situações importantes. Não estamos falando de pacientes de respiratória, síndrome respiratória aguda grave, COVID. Não é interessante que o paciente tenha uma PSO2 menor que 30 milímetros de mercúrio. Lembra, no pulmão faz vasoconstrição para redistribuição do fluxo e melhora da relação ventilação-perfusão. No resto do corpo faz vasodilatação. Então, se eu estou com um PSO2 baixo desse jeito, ele vasodilata, diminui a perfusão cerebral e pode... ele baixo desse jeito pode ser útil numa situação em particular. Se eu estou diante de um aumento da pressão intracraniana, de uma hipertensão intracraniana, eu posso mantê-lo de propósito entre 28 a 32 milímetros de mercúrio, mas isso dentro de uma UTI. Fez fundo de olho, fez tomografia, parecer do neuro, não é a nossa história de pronto-socorro. Salvo nessa situação aqui neurológica, extrema ou sob controle, eu devo manter ele acima de 30 milímetros de mercúrio, para não piorar minha perfusão cerebral. Já a PaO2 de 60 corresponde a uma saturação parcial de oxigênio de 90%. Só para a gente ter esse dado em mente. Ver se a gaso está batendo e ter uma noção do que representa na gasometria. Vamos entrar agora no nosso último assunto, né? Ventilação mecânica propriamente dita. No COVID, vai ser assist control, assisto controlada, volume control, controlada por volume. É um indicado pelo curso que eu fiz de Harvard, vi várias outras fontes, é o mais indicado, já que a gente usa dentro das estratégias um volume corrente baixo. Sempre que eu estiver, voltando, sempre que eu estiver no modo assisto controlado, volume controlado, eu tenho que ficar de olho na pressão inspiratória, peak inspiratory pressure, e na pressão de platô, porque o fluxo é constante, a pressão é variável, ela depende do paciente, quando ele não está totalmente sedado, totalmente paralisado, qualquer esforço que ele fizer vai ter uma alteração na curva de pressão. Então, o alarme de pressão de platô, de pressão inspiratória, o PIP, PIP, Peak Inspiratory Pressure, eu tenho que ficar de olho neles. Vamos lá. Falamos da gasometria. Como é que eu vou agora ajudar o meu paciente que está ali comigo na sala vermelha a compensar uma alcalose, uma acidose, principalmente respiratória, porque metabólica, o lance vai mais adiante. Tem que calcular no GAP, tem que tratar a doença de base. Bom, 4 parâmetros ventilatórios que eu vou utilizar para controlar os distúrbios ácido-básicos. Simples. Primeiro, frequência respiratória, volume corrente, fração inspirada de oxigênio e PIP, ou PEP, para quem prefira aportuguesar. Vamos lá. A frequência respiratória e o volume corrente são os fatores determinantes da PaCO2. E o CO2, para mim, representa ácido. Se eu retenho CO2, mais ácido. Ajuda a corrigir a alcalose. Se eu lavo, washout. Se eu lavo o CO2, tiro o CO2, menos ácido. Ajuda a subir, elevar o pH, deixar ele mais alcalino. Bom,
Frequência respiratória, respiratory rate, or frequency. Botei aqui em inglês, porque eu estudei esse material todo em inglês, e muitos artigos que a gente vai lá estão na língua inglesa. Então, é bom a gente se familiarizar com essas expressões no idioma inglês. O fisiológico para um adulto, entre 12 e 18 batimentos por minuto, breaths per minute. Em situações de estresse, a gente vai falar do Covid, isso aqui varia bastante. No asmático, eu uso uma frequência bem baixinha, no Covid ela é maior, eu vou explicar por quê. Tidal volume, volume corrente. O volume corrente fisiológico, 6 a 8 ml por quilo. Os valores de criança eu vou falar mais adiante. Em situações de estresse, 10, 12, 15, até mais ml por quilo, numa correção de uma acidose, uma alcalose em correções, em situações de estresse. Mexendo, então, com volume corrente com a frequência respiratória, eu vou alterar o volume minuto. Volume minuto é essa fórmula aqui. Volume corrente versus frequência respiratória. Isso significa ventilação pulmonar. Só que é o seguinte, a gente aprendeu em matemática que a ordem dos fatores não altera o produto, mas em ciência e medicina não é bem assim, não. Se eu aumentar muito a frequência respiratória, eu vou ter um valor matematicamente de volume minuto, legal, pode até ficar dentro do que seria esperado, mas não será verdadeiro. Porque se eu aumento muito a frequência respiratória, eu vou deixar o paciente com uma respiração rápida, contudo superficial, e não vai ter volume adequado chegando ao alvéolo para que ocorra a troca gasosa, a hematose. Então, quando eu tiver que corrigir um distúrbio, alcalose ou acidose, utilizando esses dois parâmetros, o mais importante, o melhor, é mexer com o volume corrente. Para quem não tem prática, vamos falar de duas coisas importantes. Volume corrente. Eu vou ver lá as faixas... Desculpa, a gente tem uma obra aqui perto. Eu vou falar para vocês das faixas de... Até me desconcentro. Das faixas que eu vou usar, por exemplo, no Covid, 4 a 8 ml por quilo, depois vamos falar desse quilo aí. 4 a 8 ml por quilo. Comecei lá com 6 ml por quilo. E eu preciso aumentar o volume corrente, lavar, tirar o CO2 da jogada, porque está ácido e eu quero deixar o meio mais alcalino. Eu quero chegar a uma homeostase, a um equilíbrio ácido-básico. Então, o volume corrente eu aumento de 1 em 1 ml por quilo. Está 6 ml por quilo. Eu quero aumentar? Eu aumento para 7 ml por quilo. Já a frequência respiratória, eu estou lá com 20 incursões por minuto. Eu quero aumentar? Eu aumento para 23, 24, tá bom, mas não pula para 30. Vai ficar superficial demais. Aliás, eu não devo chegar... A gente vai ver que no Covid é entre 20 e 30, mas no máximo 35. Se não ficar muito rápido, pode ter air trapping, pode ter autopip, que eu vou explicar mais adiante, não é legal. Então, procure corrigir mais com volume corrente e não use exageradamente a frequência respiratória. Bom, falamos aí da correção ácido-básica, aumentando ou diminuindo o CO2, retendo o CO2 ou deixando a respiração mais lenta. Por exemplo, estou com 20 porções por minuto, 24. Deixa a respiração mais lenta para reter mais CO2 e o meio ficar mais ácido. Estou em acidose, eu acelero, aumento o volume corrente, aumento a frequência respiratória para wash out, lavar, tirar o CO2 da jogada. Já vamos falar agora dos fatores que determinam a oxigenação. FiO2, fração inspirada de oxigênio. Nós vimos mais atrás a posição do ar ambiental, respira em ambiente, 21%. Quando eu paciente grave, ou comatose, muito baixa urgência, eu começo com oxigênio de 100%. Então, logo possa, eu vou reduzindo esse oxigênio para o mínimo possível para que chegue a um target, a um alvo de saturação, que eu vou dar os alvos mais adiante, no Covid maior a 92%. A PIP é importante. Vocês vão ver por uma tabela que eu vou mostrar mais adiante, que antes de ficar mexendo muito na FO2, mexe na PIP. E isso é verdadeiro. Houve treinamento foca em aguda grave. Funções da PIP. A positive action, PIP, ela é as vias aéreas, além
promovendo a oxigenação e, além disso, adicionalmente, ela previne o colabamento, a atelectasia ou derrecrutamento, que é uma coisa mais avançada nesse distúrbio de ventilação. Então, mexendo na PIP e no FO2, que eu vou melhorar a saturação de oxigênio. Para quem não está familiarizado com esse assunto, não fique pensando, não vou deixar o paciente saturando 97, 98, 99, 100%. Isso não é nada bom, isso é péssimo. Tem estudos comprovando que a saturação de 97% aumenta a mortalidade. O oxigênio tem que dar na dose certa. De mais é ruim e de menos é ruim também. Extremo com displasia broncopulmonar ou retida prematura. Vamos lá. Parâmetros iniciais de 19. Covid-19. Primeiro, entre as estratégias protetivas pulmonares, eu tenho que ter uma frequência respiratória um pouco mais alta, 4 a 8. Está me atrapalhando isso aqui. 4 a 8 ml. Vamos começar com 6 ml por quilo. Lembra que o fisiológico é 6 a 8 ml por quilo? Mas situações de estresse pode chegar a 10, 12, 15 ml. No Covid, 4 a 8. Em criança, é 3 a 6. Se não me engano, depois eu vou olhar lá no criança, a gente vai começar com 6 ml por quilo. Frequência respiratória maior que 20 breaths per minute, incursões por minuto. Podemos começar então de 20 mesmo. PIP. O PIP fisiológico, criança 3 a 5, adulto 5 centímetros de água, é mais ou menos o PIP fisiológico. É aquela pressão que mantém o alvéolo aberto para que continue havendo troca e não haja colapamento. A telectasia. A gente começa... Eu não estou aparecendo? A tela do senhor. Essa tela não está aparecendo? Não, caiu agora. Caiu tudo? Só essa tela. Essa aqui é a mais importante. Doutor, a gente vai retomar. Só um minutinho, gente. Tá ok. Gente, caiu a tela do slide, mas eu estou presente. Então, para que não haja perda de tempo, eu vou continuar falando e depois eu aponto aqui no slide para vocês. Tá legal? Vamos combinar assim? Porque muitos eu sei que estão em horário de trabalho, o tempo, às vezes, eu estou estendendo um pouco mais do que deveria para muitos. Então, eu vou continuar falando, apesar da falta de imagem. Então, logo possa, a imagem será corrigida e vocês vão voltar a enxergar meu slide. Tá legal? Então, o PIP. O PIP no COVID, maior ou igual a 8 centímetros de água. Pode começar com 8, o paciente está mais grave mesmo, pulmão rígido. Pode começar com 10. Só que nós, que não somos especialistas, não estão dentro de uma UTI, uma equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, pessoas acostumadas a lidar com isso, outros recursos, a gente vai manter o PIP no máximo entre 8 a 16 centímetros de água. Pode ser usado PIP muito maior? Pode, mas não na sala vermelha. Já o PIP, Peak Pressure, Peak Inspiratory Pressure, é aquela pressão máxima de pico na inspiração. Ela não deve exceder 35 centímetros de água. A gente sabe que em outras patologias, em adulto, no DPOC pode chegar a 40, 45 no máximo, no asma pode chegar até 50 centímetros de água, mas nós estamos falando de uma patologia restritiva. DPOC e asma são patologias obstrutivas, depois eu vou falar desses conceitos. O COVID, a síndrome respiratória aguda grave, é uma patologia restritiva. Não passar de 35 centímetros de água. Lembrando que problemas com PIP, com pressão respiratória alta, eu resolvo não é com parâmetro respiratório, não. Normalmente eu resolvo com droga. Corticoide, bronquidilatador, sedação mais profunda, bloqueador neuromuscular. Já o PIP, se o PIP estiver alto, depois eu vou falar que tem como a gente testar isso aí. PIP alto, a gente tem que calcular o PIP intrínseco. Vamos falar mais adiante. O PIP é o responsável pela abertura do alvéolo. O PIP tem a ver, o PIP, a platopressure, tem a ver com a platopressure em especial, com a complacência pulmonar.
O PIP, se o PIP está alto mais do que a gente deseja, eu coloquei lá um PIP. Eu setei, eu configurei um PIP, mas o real está mais alto do que aquilo. E isso tem que haver com um problema na resistência das vias aéreas. Pode ser um tubo que é estreito demais, por exemplo, uma intubação nasotraqueal, ou um tubo que eu escolhi pequeno, ou estava demasiado, eu só consegui passar um tubo estreito, ou um tubo semi-ocluído com secreção, ou secreção em vias aéreas. E aí a gente vai ver no gráfico, quem tem experiência, um rendilhado lá no gráfico, uma falhazinha no gráfico, um rendilhado, aquilo pode indicar secreção descartada, outras alterações ventilatórias. Lembrar também, já que eu falei de ventilação, ou ventilação de aspiração, a aspiração não deve ser feita de horário, deve ser feita de acordo com a necessidade, em circuito fechado, com toda a proteção para a equipe, não aspirar desnecessariamente, nem excessivamente, nem de horário, quando houver sinais de que há necessidade para tal. Aí, ó, tá vendo a importância novamente do nosso colega fisioterapeuta, ao lado ali, colaborando, lutando junto com a gente. Plateau pressure, pressão de platô. A pressão de platô está intimamente relacionada à complacência pulmonar, à expansibilidade do tórax, a sua flexibilidade, sua expansidade torácica. A gente vai falar mais sobre conceito quando falar em doença obstrutiva versus doença restritiva. A pressão de platô, ela não aparece na tela para mim, eu não configuro. A gente tem acesso a essa pressão apertando o botão inspiratório, pressing, inspiratório hold ou pause button. Apertando o botão de pausa respiratória por 2 a 4 segundos, ele vai me dar a pressão de platô, manter uma pressão de platô menor que 30 centímetros de água. Isso aí melhora, impede vários problemas com o paciente, holotrauma, barotrauma. E se eu estou com uma pressão de platô alta, o que eu faço? Eu reduzo o volume corrente. Isso vai aparecer no próximo slide. Vou mostrar como eu reduzo para criança, como eu reduzo para adulto. Pode? Acho que o problema foi resolvido, né? Oh, muito obrigado. Então, agora... Só um minutinho, estão acertando aqui a técnica. Meus amigos estão aqui me ajudando. Então, pressão de platô está relacionada à complacência pulmonar. Se a pressão de platô está alta, eu reduzo o volume corrente, vou falar mais adiante. Todo mundo vendo a tela agora? Foi? Sim. Oba, vamos adiante. Fração inspirada de oxigênio. Começo sempre com oxigênio a 100%. O oxigênio dele é etéreo, ele é ruim para o organismo, mas a longo prazo. Ali na sala de emergência começa com 100%. E conforme as coisas forem andando, com a graça de Deus, vai reduzindo. Depois de 1 hora, 2 horas, por aí você começa a reduzir o oxigênio, baseado também na gasometria arterial, na clínica, no exame de imagem, se houver, né? Tem vários critérios, não é só por um exame que você vai analisar um todo de um paciente. Nós não somos médicos, de raiz possa atingir o meu alvo de uma saturação maior ou igual entre 2 até 90%. Voltamos com a tela. Então, tempo inspiratório. Epa, voltou não? Mas vamos adiante. Tempo inspiratório para um adulto, 0,8 a 1,2 segundos. Normalmente em torno de 1 segundo. Para a criança é bem menos, mas eu vou falar sobre isso mais adiante, quando eu me dirigir aos meus colegas e irmãos pediatras. Tempo inspiratório entre 0,8 e 1,2 segundos. Pode começar ali por volta de 1 segundo. Se precisar, você vai aumentar ou diminuir. Relação INEIS.
A relação IN-ACE normal vai de, no mínimo, 1 para 1,5 a 1 para 3. 1 para 2 a 1 para 3 está legal para essa circunstância aqui de um COVID. Um DPOC, eu posso chegar a 1 para 4, 1 para 3, 1 para 4. Por quê? Para quem não está familiarizado, esse conceito é o seguinte: 1 para 3 é menor que 1 para 2. 1 para 4 é menor que 1 para 3. Conforme eu caminho para cá, 1 para 3, 1 para 4, eu estou encurtando o tempo inspiratório e estou prolongando o tempo expiratório. Quando eu falar de doença obstrutiva, DPOC e asma, eu vou explicar para vocês que o DPOC e a asma precisam de um tempo maior para expirar. Se a respiração for muito rápida, eu posso causar um aprisionamento de ar, um air trapping, um air stacking, ou levar a um autopip. Autopip é o seguinte: quando eu distendo demais o alvéolo, essa questão de distender demais, encolher, distender demais, encolher, isso causa uma reação inflamatória no pulmão, um atelectrauma. Isso é danoso para o organismo. Se o alvéolo estiver muito distendido, ele vai pressionar o capilar sanguíneo que passa por baixo. E aí eu vou ter dificuldade, vai diminuir o meu retorno venoso, vai aumentar a pré-carga no ventrículo direito, vai atrapalhar a minha perfusão, vai aumentar a resistência no pulmão e vai diminuir a pós-carga no ventrículo esquerdo. Isso pode levar a uma queda da pressão arterial. Então, sempre que eu estiver mexendo em parâmetros respiratórios, eu tenho que ficar de olho na estabilidade hemodinâmica do paciente, em especial pressão arterial e frequência cardíaca. E no resto, né? Turgência jugular, edema, mudança de cor, cianose, pele moteada, perfusão diminuída, maior que 2 segundos, nas extremidades, etc, etc. Seria muito bom, no caso de COVID, ter, na UTI tem, um eco à beira do leito, para ver em especial o ventrículo direito, para descartar um edema de origem cardiogênica. Vou falar mais adiante. pH. pH, o normal é 7,35 a 45, mas no COVID, se tiver maior ou igual a 7,25, já está legal. Naturalmente, com pH baixo, relação inversa, o CO2 vai estar alto. Eu tenho uma hipercampenia permissiva, contanto que o pH não caia de 7,25. Se tiver 7,20, aí já não é legal. Aí eu já começo a corrigir daquela forma que nós explicamos, ensinamos anteriormente. Driving pressure, essa está ligada a melhor desfecho, menor mortalidade, melhor desfecho na evolução dos pacientes. Lembrando que a ventilação mecânica dá tempo para o cara se recuperar, para o sistema dele, imunológico, resolver o problema com aquela resposta inflamatória exacerbada desencadeada pelo SARS-CoV-2. A driving pressure em adulto deve ficar menor que 15 centímetros de água, em criança menor que 14. Driving pressure não aparece no monitor, normalmente não. Ela é um cálculo. É a pressão de platô menos a PIP. Vamos adiante. Então, já falamos, PIP alta, problema de resistência nas vias aéreas, platô pressure alta, problema com complacência pulmonar. Se a pressão de platô no adulto tiver maior que 30, eu reduzo o volume corrente para 5 a 4 ml por quilo. Na criança, se tiver maior que 20 centímetros de água, eu reduzo para 4 até 3 ml por quilo. Agora, se isso aqui não funcionar, peça ajuda a uma pessoa mais experiente. Existem outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, a PIP também tem a ver com a complacência, mas aí já é um pouquinho mais complicado. Como é que eu escolho? Você vê que lá nos parâmetros respiratórios eu não botei o valor da pressão inspiratória, da peak inspiratory pressure. Porque essa pressão aqui no adulto, sei lá, 25, 22, ela depende muito mais da observação, da ectoscopia, do olhômetro, do que um valor propriamente dito. Eu dou uma PIP lá inicial para o paciente, 22, 25, 20, e olho. O tórax expandiu legal? Expandiu adequadamente? Sim, acertou, pronto, beleza. Não expandiu direitinho? Esse paciente está realmente entubado? Não está entubado? Está seletivo? Volta para a posição. Estubou? Tuba de novo. Sim, o paciente está entubado, mas está com secreção? Está gargarejando? Está entupido? Se tiver semiocluído, a ponta do tubo, tip of the endotracheal tube, aspira. Não deu jeito? Na dúvida, meu amigo, troca logo esse tubo. Não, a pressão está... Não está entupido. A pressão está inadequada? Então aumenta a pressão.
Aumentou a pressão, não funcionou? Pode ter feito um pneumotórax. Nessa circunstância, é para usar a fórmula mnemônica DOPE. D-O-P-E. D, desvio. Tubo desviou, seletivo. O, obstrução. P, pneumotórax. E E, ou E, equipamento. Alguma coisa pode ter desconectado. Mais que nunca no COVID, nada deve desconectar. Além de atrapalhar a mecânica respiratória, vai aerosolizar o ambiente, vai colocar toda a equipe em risco. Se fez pneumotórax e tiver tempo de radiografar, maravilha. Se não tivesse, nas clínicas. Desvio de traqueias, possibilidade lateral, murmúrio vesicular abolido de um lado. Se tiver um cirurgião para te ajudar, um camarada lá dentro do tórax. Se não tiver, abocate ou gel com a linha axilar média, salva o paciente, assim que puder, passa um dreno de tórax e coloca no selo de água decente. Vamos adiante. Diferença entre doença pulmonar restritiva, que é o nosso COVID, stiff lungs, pulmão rígido, aquele pulmão que você ambusa e tem dificuldade, está duro, ou que você ventila e dá um trabalho para ventilar. Porque tem água no alvéolo, lembra dos shunts? Bom, síndrome respiratória aguda grave. Nessas patologias restritivas, você tem a complacência, a expansibilidade do pulmão. É pobre, é ruim, mas a força elástica de recuo é grande. Ele volta com força. Esses pacientes têm dificuldade com a fase inspiratória, que é a fase ativa, que gasta energia da musculatura respiratória. Já os pacientes de doença obstrutiva, ao contrário. Eles têm a complacência aumentada. Lembra daquele tórax em tonel? Aumento do diâmetro antero-posterior? Contudo, a força elástica de recuo, voltar para o lugar para fazer a respiração, que é a fase passiva da respiração, com isso eles têm dificuldade com a exalação, com a expiração. Esses pacientes precisam de mais tempo para colocar todo o ar para fora, senão eles fazem air trapping, air tracking, empilhamento de ar, o que é um problema. Antes do COVID, a gente desconectava o tubo, apertava o tórax do paciente e reprogramava rapidinho o respirador. Agora não dá para fazer isso. A gente reprograma o ventilador mecânico e vai ter que aguardar um tempo maior sob hipóxia, sofrendo, até os parâmetros voltarem aos desejáveis. Quando eu falei lá, volume corrente, 6 a 8 ml por quilo, que quilo é esse? Não é o peso ideal da altura, não é o IMC, não é nada disso. Quando eu falo em predicate body weight ou ideal body weight, é o peso utilizado para os cálculos em ventilação mecânica, que leva em consideração a altura, a estatura e o sexo de nascimento. Nada a ver com outros critérios, porque isso reflete a capacidade pulmonar. Não importa se o indivíduo é gordo, se é magro, a altura importa sim. Aqui um exemplo de uma maca, gentilmente cedida, eu pude tirar foto lá na UPA, onde eu trabalho, onde nós observamos que tem uma régua na lateral, justamente para você calcular a medida do paciente. A gente sabe que o paciente gosta de dizer sempre que é mais alto do que ela. Até a gente mesmo, às vezes, dá uma mentidinha. Então, é bom usar a régua para saber a altura do paciente. Baseado na altura, eu vou calcular o peso que vai ser utilizado para os cálculos da ventilação mecânica. Essa tabela aqui é a tabela RGS-NET. RGS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Síndrome respiratória aguda. Encontra na internet fácil. A gente vai usar a tabela Higher PEEP, Low FiO2. Essa tabela vai ser o nosso parâmetro, o nosso norte, durante o tratamento do paciente com COVID. Bom, então aqui em cima, ó, capacidade pulmonar, altura e sexo de nascimento. A fórmula está aqui, não vou ficar repetindo fórmula, isso vai ficar à disposição para vocês. Eu já deixei uma tabela maceteada com vários pesos e alturas de homens e mulheres para vocês colocarem na parede do serviço de urgência onde trabalham. Você vê que eu tirei o 0,3 e o 5, porque no COVID a gente começa, no adulto, com 8 centímetros de água. Saturação está ruim, eu não aumento a FO2 não, eu vou aumentando aqui o PIP, 0,3, 10, 0,3, 12, 0,3, 14, aumentei 14 e a FO2 continua ruim, aí eu vou aumentar a FO2. 0,4 significa 40% de oxigênio. E vou chegar no máximo a 50% de oxigênio com 16 de PIP. Mais que isso, tem que ter prática, tem que estar na UTI, não é legal para fazer na sala vermelha. Existem manobras de recrutamento, não vou falar sobre isso, que são técnicas que a gente utiliza quando a hipoxemia está refratária, como colocar um indivíduo em prona, que foi essa técnica de prona de 2013, pelo Guerrin, pesquisador francês, publicado na New England em 2013, onde ele viu uma melhora em pacientes com SARA de 50% na mortalidade. Mas não é o nosso objetivo, não. Vamos adiante.
Bom, esse aqui é um exemplo recente, infelizmente, um homem de 50 anos, quase minha idade, eu tenho 49, com o que a gente chama de baby lung. Olha só o quanto sobrou de pulmão. Era um paciente COVID. Foi há 3 semanas atrás, e infelizmente esse senhor, esse homem, não está mais entre nós. Desejo todo o apoio do mundo à família que perdeu esse indivíduo. Então, aqui um paciente COVID-19, um raio-x desse, acho que não precisa nem de tomografia. Descartado as causas cardiogênicas, lembrando, síndrome respiratória aguda grave. Conceitos foram estabelecidos por Berlim, Comissão de Pneumologia Europeia. Quando a PaO2 e FO2, uma dividida pela outra, dá menor que 300, ou um quadro compatível, quer dizer, tem que ser agudo, menos de 7 dias. Tem que ter essa relação aqui com uma pressão mínima de PEP de 5 centímetros de água, seja ventilação invasiva ou não invasiva. Edema pulmonar explicado por outra causa que não seja absolutamente cardiogênica. Aí o eco do ventrículo direito ajuda bastante. Bom, entrando o paciente no protocolo para síndrome respiratória aguda grave, COVID, eu tenho a classificação leve, moderada e grave. Na leve, 27% de mortalidade. Na moderada, 32%. E na grave, 45% de mortalidade. Essa aqui é a tabela com 6, 7, 8 ml por quilo para homens. Eu vou deixar para vocês. E essa tabela para mulher, para vocês imprimirem e colocarem próximo ao serviço de urgência. O que é isso? Tem alguém que saiu e está pedindo para entrar. Voltei a admitir alguém que pediu para entrar. Tá? Eu não domino muito isso. Graças a Deus, tem os meus colegas aqui da TI, que são extremamente valorosos para que isso aqui aconteça. Aqui é outro presente que eu vou dar para vocês, não vou entrar muito nisso. Drogas utilizadas na sequência rápida de intubação. Fentanil opioide, naloxone é o antídoto. Midazolam diazepínico, naloxone, flumazenil é o antídoto. Ketamina pode ser feita intramuscular, só muda a dose. De 1 a 2, ela passa para 5 mg por quilo. Etomidato, succinilcolina, 10 minutos de ação, versus rocurônio, 40 a 60 minutos de ação. Succinilcolina pode ser feita intralingual. Propofol, lembra um grande artista pop, que infelizmente não está mais conosco, pode causar dependência, normalmente utilizado em centros cirúrgicos. Fórmulas mnemônicas, broncoespasmo, DPOC, D-propofol ou ketamina, para quem está com broncoespasmo. Cetamina, catecolaminas, para lembrar os efeitos colaterais, aumento da PA, frequência cardíaca e débito cardíaco. Trauma, paciente quebrado, ketamina, usa ketamina. Etomidato, estabilidade hemodinâmica, epilepsia. O etomidato é bom para quem é cardiopata, pela estabilidade hemodinâmica, é ruim para quem tem epilepsia, porque diminui o limiar epilético e causa mioclonias. E mais, insuficiência adrenal. É uma forçação de barra que a gente ainda esquece. É tão forçado que ajuda a lembrar. Mas essa insuficiência adrenal geralmente ocorre depois de 72 horas e pode ser causa de maior mortalidade de paciente já dentro da UTI. Asma, DPOC, COVID, lidocaína no preparo ajuda broncoespasmo, hipertensão intracraniana. Ketamina aqui é um esquema para asma, DPOC, COVID. Lidocaína, ketamina, succinilcolina. Cardiopata, um esquema seguro. Fentanil, etomidato, succinilcolina. Drogas ultra rápidas. O que a gente chama de sequência rápida, na verdade, é sequência atrasada de intubação. A sequência rápida mesmo é essa aqui, ó, drogas ultra rápidas. Propofol, fentanil ou midazolam, IV ou intranasal em criança e succinilcolina. Pré-tratamento, atropina, diminui a manobra vagal, queda da PA, os efeitos colaterais da succinilcolina e diminui as secreções no paciente secretivo. A lidocaína, já falamos, é outra característica que ela atravessa a barreira hematoencefálica e a placenta também. Agora aqui é só para falar rapidamente no objetivo da palestra, no DPOC e na asma. Lembrando que asma e respirador não combinam. O ideal é utilizar a ventilação não invasiva. Na asma, tudo é baixo. Volume corrente, fisiológico, frequência respiratória começa com 10 incursões por minuto, PIP 5 e os valores permissivos no caso de asma. Na asma que está brigando com o aparelho, é sedação e neurobloqueador quem resolve a parada. No DPOC, o grande desafio é o enfisema, que pode precisar de uma PIP mais alta. Tem muita destruição de parênquima. O alvo do FO2, como já é um paciente hipoxêmico crônico, 88% a 92% está ótimo para um DPOC. pH maior ou igual a 7,25, ele já vai ter aquelas alterações crônicas, né? Nail clubbing, bateamento digital, hemoglobina elevada, uma tentativa do sangue de fazer uma compensação.
e tórax em tonel, aumento do diâmetro anteroposterior. Pediatria é a mesma coisa, são os mesmos conceitos, só mudam valores. Volume corrente 3 a 6, começa com 4. Frequência inspiratória, PIP 5 a 8, pode começar com 6, 7. Pressão de platô, driving pressure. Tempo inspiratório de criança 0,7 a 0,8, pode começar com 0,7. Relação INES é igual, FO2 igual, pH igual. Neonatal, presentinho para os colegas pediatras. Escolha do TOT, já falamos. Pós-intubação. É uma coisa que a gente tem dificuldade, que não fez UTI, etc. Como calcular isso aqui? Vai, coloca lá em micrograma por minuto na BIC, que eu quero ver se você sabe. Aqui está a simplificação matemática. Se eu quiser usar a dose de 2 miligramas, 2 miligramas por quilo, vezes 60, que é 60 minutos, dividido por 360, que são 6 horas. Já vai dar o ml que eu vou colocar na etapa de 6 horas. Fentanil, 1 miligrama por quilo, vezes 6 de horas, dividido por 50, concentração na ampola. Já vai dar um ml para a etapa de 6 horas. Droga na sequência rápida. Então, aqui, simplificações matemáticas para facilitar a vida dos colegas pediatras. Vamos adiante. Considerações gerais, já falamos da anemia. O sangue tem que ser recente, menos 5 dias de armazenamento. Se o sangue estiver muito viscoso, aumenta pós-cargas no débito cardíaco, também é ruim. Coleta da gasometria, preferência seringa de 1. Recolhe menos heparina, de 3 dilui mais. Scalp. O scalp não deve estar heparinizado, só a seringa. A lâmina com sangue de seringa, se for utilizada da gaso para fazer ver uma lâmina, uma leitura de lâmina, vai dar falsa granulação. Aí você vai estar achando que está diante de uma infecção braba por bactéria. Nada a ver. Compressão local 3 a 5 minutos. Homogeneização. Eliminação de bolhas de ar, que pode dar uma falsa PaO2 aumentada. Temperatura de transporte. Diferença entre seringa de plástico e de vidro. Evitar contato com gelo. Se a conservação e tempo foram muito inadequados, pode dar essas alterações aqui. E uma patologia rara, mas para descobrir, lembrar que existe, o paciente pode estar cianótico com uma saturação de 98% a 100%, metahemoglobina. Depois vão ler a respeito. Problemas e soluções, um presentinho para vocês. Usem com parcimônia, usem apenas com aquilo que nós treinamos e ensinamos como utilizar, aqueles 4 parâmetros em especial. Problemas ventilatórios e soluções logo abaixo, são 5. E é isso aí. Missão cumprida por hoje. Foi um prazer imenso estar com vocês. Um grande abraço aos meus amigos de turma, da Zorra, dos colegas todos que participaram aí conosco. Eu fiz um pedido à Unimed, que deixa à disposição de vocês esse material para aqueles que não tiveram tempo para participar conosco, ou que só viram um pedaço, possam depois assistir com mais calma. E vão também algumas daquelas informações que eu falei para estarem disponíveis para vocês. Muito obrigado pela atenção e espero que em breve tenhamos um novo encontro. Se quiserem mandar alguma pergunta, talvez haja algum tempinho. Não sei se já estamos no limite da hora, né? Acho que dessa vez nem vai dar, não, porque eu gastei tempo demais falando. A gente está um pouquinho aqui no limite, mas se alguém tiver alguma pergunta, né, pode encaminhar aqui para a gente manda para o Dr. Ronaldo para ele responder e, mais uma vez, reforçando que o link, a apresentação, né, a gente vai fazer uma edição também para colocar no canal da Unimed no YouTube, para quem quiser acompanhar, e a apresentação também, as tabelas, né, doutor, que foram colocadas aqui, também poderão ser compartilhadas. É só manifestar aí para a gente o desejo de ter esse material. Mais uma vez, a Unimed agradece também a presença de todos que participaram, e principalmente o Dr. Ronaldo, que fez essa visita. Muito obrigada, gente. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tem algumas mensagens aqui, mas basicamente são mensagens de elogio, fico muito grato. Lembrando que a ideia disso aqui não é promover a minha pessoa, eu não sou famoso, eu não sou nada, só sou um colega de vocês. A ideia é promover o conhecimento. O conhecimento não partiu só de mim, eu estudei e estou retribuindo com vocês aí tudo que eu aprendi. Tá legal? Foi um grande prazer mesmo. Obrigado aqui pelas demonstrações de carinho, pelos elogios. Isso aqui motiva muito a gente continuar nesse caminho, estudando, aprender um pouquinho, né? Todo dia aprender mais. E, à medida do possível, o conhecimento não pertence a ninguém. O conhecimento deve ser compartilhado e não tem por que a gente achar que deve guardar o pulo do gato. Não existe isso.
Nosso objetivo é o mesmo, a gente está no mesmo barco, a gente tem que ajudar uns aos outros. O protocolo da troca de filtro, chegou um aqui. Então, quando a gente usa no respirador, a gente evita agora o filtro com água, né? O filtro com água destilada. A gente usa o filtro HME. O protocolo de troca do filtro depende do fabricante e do serviço. Se o filtro não for trocado no tempo adequado, vai aumentar a resistência e vai colocar em risco também contaminação. Então, é muito importante ter o cuidado para trocar adequadamente o filtro HME, que fica acoplado ao ventilador mecânico. Espero ter respondido aí. Então, o protocolo de filtro é isso. Tem que ver o fabricante e o protocolo do serviço. Mas é importantíssimo que seja trocado na época certa para não aumentar a resistência no circuito e para não haver problema de contaminação. Mais alguma pergunta, gente? Sim, o material. Obrigado, Paula. Obrigado pela pergunta. A pergunta, eu não vi o nome aqui, Galaxy A70, não sei quem seja. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado a Lilian, obrigado a Paula, a todos os colegas que estão me parabenizando, elogiando. E o material, sim, será disponibilizado. Eu acho que a Bianca vai ver essa parte para mim. Creio que por e-mail ou vai ficar acessível aqui no link, né? Eu vou disponibilizar para o pessoal que preenche. Eu vou mandar por e-mail. Vai mandar por e-mail, para quem preencheu aí a inscrição. Quem quiser anotar também, eu vou colocar aqui no chat o e-mail da comunicação da Unimed, e aí quem quiser mandar alguma solicitação, né, do material. A Bianca vai colocar no chat o e-mail da Unimed, para quem quiser tiver alguma solicitação, para que sejam respondidos, tá? Dora, Ana Caroline, Marcos Nemo, Carla Abreu, Everton Miranda, Ailton, Maíra, Ana Paula, Paula Pires. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.